Muito bem, retornando então, falamos sobre a questão do direito grego. Ele era um direito diferente para cada cidade. Não é como, por exemplo, hoje nós temos um sistema constitucional, um sistema penal, um sistema de leis que regem toda a nação brasileira ou todos os outros países, por exemplo, ou os direitos internacionais que regem, mediam leis para o mundo inteiro. Não, o direito grego, ele intermediava cada cidade. Então, cada cidade tinha a sua autoridade. E não só isso, cada cidadão grego também, eles tinham um determinado tipo de tratamento. Nós sabemos que o título cidadão, ele não era muito bem comum a todos os gregos. Apenas aqueles que não eram da condição de escravos, e eram aqueles que nasciam mesmo na região da Grécia, nas suas cidades, suas cidades de estado, capitais, eles sim tinham um direito de cidadania, e a cidadania custava um certo prestígio, vamos assim dizer, né? Bom, essas fontes de direito, então, ao qual nós temos esse conhecimento todo, estão na Ilíada e na Odisseia. São narrativas do poeta grego Homero, aonde narram exatamente os grandes feitos de Ulisses, as aventuras de Ulisses e as aventuras de Odisseu, por exemplo, na questão da Odisseia. Estas são as primeiras fontes do direito grego com relação à própria escrita, à própria mitologia grega, à própria teatro encenado de Homero, né? E também na filosofia nós temos aí um pouco do direito grego, temos o conhecimento. Não se conhecem fontes formais de direito na Grécia, mas os aspectos do mesmo em relação das passagens literárias e filosóficas que havia. O próprio julgamento de Sócrates, um filósofo que é um marco de toda a filosofia, né? Um divisor de águas da filosofia, antes de Sócrates, depois de Sócrates. Sócrates foi julgado com base nas leis de Atenas, um julgamento grego aí bem claro e tudo mais. O direito grego deriva de uma noção difusa de justiça. Então, aqui que é o ponto que eu gostaria de entrar com vocês. A discussão sobre justiça na Grécia Antiga, ela era muito controversa. Então, a justiça, ela tinha vários tipos de pensamentos, vários tipos, fugiu a palavra agora, derivava de várias fontes, por exemplo, a justiça grega. Ela não tinha como você dar uma definição apenas, ela tinha muitas definições. E aí esse próprio direito também, ele tem um valor muito difuso, como um spray, né? Vai para muitos lugares. Essas coisas espraiadas, por exemplo, elas derivam de várias questões aí colocadas na própria justiça grega e, infelizmente, não se tem uma coisa que seja conveniente, uma coisa que seja um valor fechado da justiça grega. Nós temos por herança dos filósofos, mas somente isso. Os documentos jurídicos que vêm sendo descobertos, a lei de Gortina e a lei de Dura. A lei de Gortina, descoberta em 1884 por Federico Halber, e é o mais antigo e mais completo código legal grego conhecido. Então, vocês dão uma olhadinha lá nos slides, que tem até um pedaço de pedra cunhado, né? Entalhado em toda essa pedra. A lei de Gortina, inscrição que faz parte de um edifício, eram como os gregos antigos, eles gostavam de transmitir os seus conhecimentos, né? Em grandes muralhas, paredes mesmo dos edifícios, que transmitiam todos os conhecimentos. Gravação numa parede côncava, com cerca de 8 metros de comprimento, 175 centímetros de altura,
Possui 12 colunas agrupadas com um tipo de escrita gradualmente da esquerda para a direita, escrita ao contrário. Não seria um verdadeiro código de leis, mas sim um conjunto de leis que são atualizações de leis anteriores, as próprias leis que eles já seguiam, mais antigas e novas leis em um assunto específico. No Código de Gortina, as leis são principalmente sobre direitos de família, economia e comércio. Então, quando nós estudamos o princípio da civilização grega, nós estávamos falando exatamente disso, a organização social da Grécia, o comércio, que também faz parte da organização social, né, e econômica de toda a polis, e colocamos um dado a mais aí falando sobre a questão da filosofia, a questão da mitologia, perdão, a questão das poesias, das artes, ao qual a Grécia ela se constituía. Aspectos jurídicos, cada pequeno grupo de aldeias tinha seu conselho de nobres e sua assembleia de guerreiros. Quando nós estávamos presencialmente, eu falei sobre a ágora. A ágora era o centro da cidade, era uma praça pública onde era discutido tudo sobre o andamento da cidade grega, especialmente em Atenas, muito famosa a ágora, onde acontece a maior parte dos discursos de Sócrates, onde aconteceu também o seu julgamento. É ali que acontecia, então, na ágora, nessa praça pública, acontecia toda essa forma de conselho jurídico, a partir de nobres e uma assembleia de guerreiros. E também, numa época mais posterior, os sofistas eles foram muito influentes na ágora grega. Função do conselho de nobres, aconselhar e assistir ao rei. Função das assembleias de guerreiros consistia em ratificar declarações de guerra e aprovar tratados de paz. Porém, nenhum dos dois órgãos tinha uma organização definitiva ou caráter jurídico de governo. Ou seja, eles eram apenas órgãos conselheiros que faziam, intermediavam tudo isso, mas cabia ao rei realmente governar toda a Grécia. E os aspectos jurídicos de Atenas, nós falamos de Atenas porque ela é talvez a cidade mais importante de toda a Grécia, né? É onde é o berço mesmo da filosofia. Foi onde a democracia melhor se desenvolveu e o direito atingiu sua mais perfeita forma quanto à legislação e o processo. As leis eram estabelecidas livremente pelos cidadãos, democracia nas assembleias, eclésia. Eclésia, guarda essa palavra, porque eclésia nós temos um pouco de conhecimento sobre igreja. Igreja vem dessa palavra eclésia e significa exatamente isso. Assembleia, uma assembleia reunida em torno de algo que está sendo ou discutido ou rezado, no caso da igreja, né? As leis eram estabelecidas pelos cidadãos livres através das eclésias, das assembleias. Através da escrita, codificavam e divulgavam as leis através das inscrições em muros. Por quê? Porque todos podiam ler. Porque escrevia em muro, tal, era pichado, não, era cunhado, né? Era martelado dentro de um... Dentro não, era martelado numa parede, né? Então a parede aqui escrevia e tudo mais, né? Gente, como tá longe a parede. Então, por quê? Porque todos que poderiam passar, principalmente aqueles que sabiam ler, eles conseguiam identificar o que estava sendo ali ditado para toda a população, né? Então, codificavam as leis através de muros e através de templos, né? De grandes construções. Os principais legisladores, Drácon, Solon e Clístenes, né? E na próxima videoaula eu falarei um pouco de Drácon, Solon e Clístenes, principalmente de Solon, porque ocorre aí um período já com a filosofia grega, ao qual nós vamos estudando um pouquinho mais. O que eu quero que fique claro para vocês sobre a questão do direito grego. Como que era exatamente essa organização social e política. Quando nós falamos de direito grego, nós estamos falando de política.
Por quê? Porque ela gere uma grande sociedade, ela dita regras de convivência, regras civis para todos os gregos ali no caso, como hoje também. O Brasil ele é constituído por um organismo de leis e um organismo executivo também, que administra todas estas questões, e, enfim, os três poderes no Brasil. Né? Mas na Grécia Antiga uma questão um pouco mais rudimentar. Não vem muito ao caso entender isso hoje com relação ao poder no Brasil, mas na Grécia é essencial, porque estes conceitos, principalmente o de justiça, nós vamos desenvolvendo um pouquinho melhor ao longo das aulas. Muito obrigado. Olha, eu vou colocar uma tarefa aqui embaixo, você clica lá, assiste o vídeo, dá um ok. Não vou falar para dar um like, mas dá um ok no Web Escola, assistiu, e depois nós vamos fazer uma atividade com relação a este vídeo. Muito obrigado. É um fórum que eu vou lançar. Deus te abençoe e que Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.